RC16. Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Hoje o nosso programa tem a felicidade de receber aqui um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal de Petrópolis. Jovem, primeiro mandato, mas está cantando pneu. Nosso convidado de hoje é Jamil Sabrá Neto. Jamil, obrigado por ter vindo. Tudo bem, Falcone? Graças a Deus. Eu tenho ouvido falar muito de você nas ruas. Aí, como esse negócio de ouvir falar e ser verdade, vai uma distância muito grande, claro. Eu queria que você hoje me desse o prazer de fazer um breve relato aqui das suas ações na Câmara com relação às empresas que são concessionárias de serviços na cidade de Petrópolis. Bom, você pode ficar à vontade aí, a Câmara é toda sua aí. Falcone, primeiramente é um prazer estar retornando aqui ao seu programa, para poder estar falando e discutindo e debatendo. Eventualmente eu te perturbo, né? Não, é trazer sempre aqui, porque a gente gosta de ouvir da mão de quem está fazendo alguma coisa, ouvir da própria pessoa para tirar ruídos. É importante, né? O trabalho do vereador, o vereador ele é um agente fiscalizador, tanto do orçamento público quanto do funcionamento da máquina pública em todos os seus setores. Sejam eles através de iniciativa do poder público, como a questão da saúde, como a questão da educação, seja através das PPPs, que são as parcerias público-privadas, né, que foram iniciadas no Brasil através das concessões. Você pega uma responsabilidade do poder público, você traz a iniciativa privada para fazer a gestão desse setor ou de algum objeto em que você deseja e você passa a atuar de forma conjunta. O poder público atua como agente fiscalizador dessa empresa e a empresa faz toda a sua gestão administrativa do negócio. Então, a gente tem hoje 3 concessionárias em que o nosso mandato vem trabalhando desde o início para tentar entender e melhorar o dia a dia do petropolitano. Porque essas concessionárias elas estão ligadas diretamente ao dia a dia de toda a nossa sociedade, a vida do petropolitano, que é a questão da Concer, a questão da Águas do Imperador e a questão da Sinalpark, que é a subconcessão do estacionamento rotativo de Petrópolis, né? Recentemente, semana passada, nós estivemos na CPTrans, junto com o presidente Jairo da Cunha e o diretor-presidente da Sinalpark, o senhor Luiz Guzmão. Vocês foram bem recebidos lá? Sempre. Assim, o Jairo, isso aí eu não tenho do que reclamar. O presidente da CPTrans é um gentleman, pessoa extremamente educada, participativa. Não houve nenhuma sonegação de informações? Nenhuma. Livro aberto. Todos os nossos requerimentos solicitados, o presidente da CPTrans nos informa dentro do prazo, se coloca à disposição, recebe o nosso gabinete e a comissão especial que averigua o contrato de subconcessão de estacionamento rotativo, do qual eu sou presidente. E preciso lembrar também que são membros dessa comissão os vereadores Silmar Fortes, Leandro Azevedo e Marcelo Lessa. Dividem com você essa responsabilidade. Dividem comigo essa responsabilidade. E por que a gente abriu essa comissão, Falcone? Para melhorar o contrato. Toda PPP, toda concessão... Aprimorar, né, as coisas. Né? Ela é bem-vinda. Isso é bem-vinda para dando a cidade. Gera emprego, melhora a fiscalização, melhora o dia a dia do funcionamento. A distribuição das vagas na cidade. Sem sombra de dúvidas. Uma coisa que é importante tem que ser dita, a partir do momento que você trouxe essa concessão, você conseguiu regularizar as vagas de estacionamento, principalmente no centro histórico. Existiam pessoas que deixavam o carro parado na rua e o carro ficava ali 3, 4 dias. E ninguém pagava nada. Então, você que quer usar a vaga não consegue, a pessoa não arrecadava desse usuário e a CPTrans não tinha esses recursos para fazer os investimentos na mobilidade urbana e na malha viária da nossa cidade. Então, dentro desse ponto de vista, a concessão ela é bem-vinda, mas você precisa melhorar algumas coisas, né? E o que a gente vem tocando muito em cima do contrato que a gente recebeu, o edital, primeiro aditivo, segundo aditivo, e todos os 15 requerimentos de informação que nós solicitamos,
é a questão da taxa de regularização. Uma pergunta, cada aditivo tem que passar pelo crivo de vocês, né? Cada vez. Não, em nenhum momento o aditivo passa pela Câmara de Vereadores. Mas como é que a gente sabe que esse aditivo não é prejudicial ao bom desempenho daquele contrato? Ele é função do interesse, por exemplo, de quem está fazendo o investimento e não em função do interesse do povo. É aí onde entra o vereador. E é por isso que nós criamos a comissão especial para averiguar o contrato e o funcionamento do contrato. O aditivo ele é concedido e em seguida fiscalizado. O aditivo é feito, é um decreto assinado pela empresa concessionária, pelo órgão competente pelo transporte e mobilidade urbana de Petrópolis, que é a CPTrans, uma empresa de economia mista, e o Poder Público Municipal através da figura do prefeito. Ponto. Entendi. Eles fazem um decreto. Se eu não me engano, na legislatura passada, foi feita uma votação na Câmara para uma alteração, se eu não me recordo se foi na lei orgânica, ou uma possibilidade de autorização para que você pudesse fazer uma concessão do estacionamento público. Isso passou pela Câmara na legislatura passada. Eu não estava aqui, nunca escondi isso de ninguém. Não pode precisar. Morava no Rio de Janeiro, estava terminando meu mestrado, trabalhava com consultoria lá antes de retornar para Petrópolis, mas a gente começou a averiguar o edital, o contrato e por aí vai. E aí a taxa de regularização é uma briga que eu tenho desde quando eu me mudei para Petrópolis. No que consiste a taxa? A taxa de regularização, ela é uma notificação que o usuário recebe a partir do momento em que ele não está cumprindo o pagamento enquanto o seu carro está estacionado. Parei ali, não quis pagar, larguei o carro. Isso, aí você é notificado, certo? Ou paguei uma hora, o fiscal, o agente dessa empresa foi lá, analisou que a minha hora paga se excedeu, ele vai e me notifica. Existe uma tolerância com relação a esses 15 horários? minutos. A tolerância é de 15 minutos. Mas eu lembro em 2016, eu tinha acabado de me mudar para Petrópolis, novamente, depois de morar 11 anos no Rio de Janeiro, onde eu fui estudar, trabalhar e retornei para a minha cidade natal. Eu parei o meu carro atrás do CENIP. Deixei meu carro estacionado, paguei 1 hora ou 2 horas, não me recordo o tempo. E saí para ir no banco, resolver alguma reunião. E aí, quando eu voltei para tentar regularizar, eu não tinha achado nenhum agente. Estava chovendo, não tem área coberta. Falei, caramba, como é que eu vou resolver a minha questão? Aí fui no parquímetro. Falei, caramba, o parquímetro só aceita moeda. Eu falei, eu não ando com 10 reais de moeda no bolso. Ninguém quebra o cofrinho e sai por causa da Sinal Parque. Na minha época, eu acho que eu não tinha o aplicativo, não funcionava de forma eficiente. Você poder pagar via cartão de crédito? E outra, também não tinha um aplicativo. Então, como eu não tinha um aplicativo, não tinha moeda para parquímetro, minha saída era o agente. Eu não vi ninguém na rua, eu falei, caramba, vou na minha reunião e volto. Quando eu fui notificado. Na época, já eram 12 vezes, a taxa de regularização, ela te cobra 12 vezes o valor da tarifa vigente. Na época eram R$3, foi 36. Eu chamei o agente e falei, pô, cara, eu me atrasei 40 minutos. O que eu faço? Não, o senhor tem que ir lá na rodoviária antiga e efetuar o pagamento. Tá, mas não, eu quero pagar um valor que eu me excedi. Eu fiquei te esperando 20 minutos e você não estava aqui, cara. Ah, mas você podia ter pago no parquinho. Eu falei, eu não tenho moeda. Eu te teria que ir no banco e no outro. Eu não consigo moeda no banco. Ah, você podia ter pago pelo aplicativo. Eu não tenho aplicativo aqui. Eu não quero teu aplicativo. É uma decisão do usuário, ter ou não ter. Não, e quem tem que resolver essas dificuldades não é o usuário. É a empresa, não é o usuário que tem que correr atrás, né? Aí eu não consegui, fui lá e paguei R$36. Aquilo me deixou, puxa, fiquei pé da vida. Não pelos R$36, mas pela falta Pelo modus operandi. A falta de linearidade, a falta de justiça no pagamento. E aí aquilo me irritou, eu fiz um post nas redes sociais na época, eu lembro como se fosse ontem. Foi em junho de 2016. Falcone deu 1.700 compartilhamentos. Foi a primeira vez em que a Sinal Parque foi criticada de forma pública. Talvez outros companheiros de infortúnio, né? Isso. Sofreram a mesma coisa. E eu tive a oportunidade de assumir o mandato. Eu falei, caramba, já que eu estou como agente fiscalizador, eu vou trabalhar para resolver isso. Claro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver isso. E a gente vem trabalhando isso desde o início. Já lemos o contrato inteiro. E o que a gente vem propondo, eu venho analisando junto com a minha assessoria jurídica do gabinete. Se ela é uma taxa de regularização, eu tenho que seguir 2 pontos. O usuário pagante, que é o usuário com o princípio da boa-fé, né? E que por qualquer razão se excedeu.
E o tempo em que a pessoa demorou para se apresentar para pagar. Uma coisa é poxa, paguei lá 3 horas, demorei 40 minutos, que excedeu as minhas 3 horas e fui para pagar, eu tenho o princípio da boa-fé, Falcone. Eu não posso ser punido porque a empresa alega que se ela não cobrar esse valor, as pessoas vão deixar para pagar depois. Não, você foi ao banco, foi fazer alguma coisa. A fila do banco, em vez de demorar o que você, previa, em princípio, previa, claro, demorou, sei lá, muito mais. Médico, o que acontece? Uma consulta médica. E aí? Você não tem controle sobre essas variáveis. Como é que faz? E aí eu fui conversar com ele, expliquei isso. Tá, mas o que eu faço com o usuário com o princípio da boa-fé? Você acha justo você me notificar, qualquer cidadão, você petropolitano, e 40 minutos depois você se apresenta para regularizar? Você foi lá pagar. Você não se omitiu do pagamento. Pela sua própria vontade. Pela sua própria vontade. E aí você cobra R$42 para essa pessoa. O que você está me dizendo é que essa hora excedida custa R$42. Ou então que eu estou te punindo para você da próxima vez não repetir o fato. Não custa R$3,50. Voltamos ao jardim de infância. Aí você também tem que analisar a questão da reincidência. Então, quando a gente conversou com o presidente da Cipetran, Jairo da Cunha, e com o diretor-presidente da Sinalpark, é que a taxa de regularização, como ela funciona hoje, ela não é uma taxa para regularizar o tempo que você excedeu. Ela é punitiva. Ela é uma sanção administrativa através de multa. E aí o presidente da Sinalpark me falou, mas o vereador, a gente não obriga as pessoas a pagarem R$42. Eu falei, nem precisa, meu jovem. Se você vai me dizer que ou eu pago 42 ou eu pago R$200 do Detran por estacionamento irregular, qualquer cidadão em sã consciência vai pagar 42. Porque se eu não te pagar os 42, vai vir uma multa do Detran do Rio de Janeiro daqui a 3 meses de R$200 com ponto na carteira. Já está subentendido. É óbvio. Eu vou pagar o menor preço. Agora, você está punindo. E as críticas estão acontecendo e a gente está recebendo as críticas. Então, eu preciso trabalhar para resolver essa questão. Eles possuem hoje 1.800 vagas sobre a gestão dessa subconcessionária e a gente quer trabalhar primeiramente para resolver isso. Eu acho que o sistema melhorou. Hoje os parquímetros recebem pagamento através de cartão, o aplicativo funciona, eles reduziram o número de vagas por agente, o que é bom. No contrato inicial feito na gestão anterior, era um agente de rua para 60 vagas. Melhorou. O primeiro aditivo caiu de 1 para 30. Melhorou então a fiscalização. Melhorou o acesso ao agente. Deu mais emprego. Exato, são 60, quase 60 agentes da Sinalpark em atividade. Algumas melhoras foram feitas. Mas a taxa de regularização não foi resolvida. Na minha visão, ela não é justa. Não foi resolvido da forma justa. Ela não é justa, porque você está punindo, eles alegam que mas existe o usuário que deixa o carro e torce para não ser multado. Ou não está nem aí, mas existe o usuário do bem. O que eu faço com esse usuário? O justo paga pelo pecador? Foi exatamente esse argumento. Então, o cara com o princípio da boa-fé, eu toco muito na tecla do princípio da boa-fé. O usuário está pagando pelo mau usuário? Não, se você achar que todo mundo é infrator, é melhor não sair de casa, porque alguém vai te assaltar, vão te matar, vão te atropelar. Eu falei para ele, e por que a gente não integra o sistema? Quando eu falei do usuário bom e usuário ruim, eu dei um exemplo igual os jogos de futebol, fazia até um paradoxo, do Maracanã. Quando as torcidas brigam dentro do estádio, aí vem um desembargador e proíbe, ou o STJD, o Tribunal Deportivo, pune a torcida do clube de ir no próximo jogo e ele tem que jogar com portões fechados. Eu falei, que bacana, 99% da torcida, o chefe de família que quer ir com o filho, o torcedor de bem, ele é punido porque você tinha uma torcida organizada que entrou em conflito físico, aí você pune todo mundo. Do clube que deixa de receber. Então é o que a gente estava falando com relação a isso. Então a gente não pode, a gente tem que sempre trabalhar com um bom usuário. E falei com ele com relação à integração do sistema. O seu sistema precisa ser integrado, porque já recebi três notificações no nosso gabinete de usuários do estacionamento sob a gestão da Sinalpark, em que a pessoa foi notificada, Falcone,
Vou dar um exemplo, foi notificada meio-dia. E 1h da tarde ela conseguiu comprar 1 hora. Como é que eu consigo comprar 1 hora se eu fui notificado? A partir do momento que eu sou notificado e eu procuro comprar 1 hora de estacionamento, tem que me avisar imediatamente. Então, o senhor compareça a um agente, o senhor não pode comprar, você tem que regularizar primeiro a sua taxa. É uma falha do software. Então, ou seja, não existe integração nenhuma. Proprietário do Sinal Parque, porque ele, de qualquer jeito ele vai estar faturando mesmo aquele indivíduo. Ele recebeu a hora que o cara pagou e vai cobrar os R$42. Então, o que a gente está trabalhando... O negócio é faturar. E o nosso projeto, no que consiste o projeto da nossa comissão, junto com o vereador Leandro Azevedo, o vereador Silmar Forte, o vereador Marcelo Lessa, é que a taxa de regularização, ela tem que vir do momento em que o cliente é notificado até o momento em que ele se apresentou em qualquer meio de pagamento para efetuar o pagamento. Porque aí Isso é integrado, né? Não. Se eu fui notificado meio-dia e me apresentei para pagar 2h da tarde, eu vou pagar 2 horas. Esse é o usuário da boa-fé. Ele se apresentou para pagar. Ele quer pagar. Ele reconheceu o erro. Mas tem usuário que não vai pagar. Esse usuário que não vai pagar, ele já vai ser multado. Ou ele vai pagar os R$42 a você, ou ele vai receber a multa do Detran na casa dele. Agora, a gente não pode punir os outros. Então, é esse projeto que a gente vem trabalhando e é isso que eu conversei com eles. E tem um outro ponto também que a gente levantou sobre essa questão. Você pagou um período de horas, excedeu, teve o problema da consulta médica, ou o problema da fila do banco, ou qualquer problema pessoal ou /profissional que você tem ao longo do seu dia a dia. E você é notificado e te cobra 12 vezes a tarifa diária. E o horário que você pagou antes? Né? Se eu já paguei 3 horas e você me notificou, o que serve para essas 3 horas? E se eu estou pagando essa tarifa de R$42 e você me diz que eu posso, então, fazer uso dessas horas a posteriori em outro dia, como é que funciona isso? Então eu vou usá-la de forma fracionada? Não, e a outra coisa importante também, né? Eu quis ficar, 2 horas. Paguei as 2 horas. Só que aconteceu um imprevisto, alguma coisa foi eficiente, eu saí antes. Como é que eu recebo o saldo? Ainda tem esse ponto. Se eu sair antes do estacionamento e dei baixa, eu tenho crédito? Não, você não tem crédito. Quer dizer que é tudo a favor do empreendedor. Dentro desse ponto de vista, na nossa visão. Eu preciso falar isso, dentro da visão do trabalho, de estudo que a gente está fazendo. Mas não tem essa de ser sua visão, não. Porque isso aí não tem porta dos fundos, não tem outro jeito. Isso é a verdade nua e crua. E aí a gente estava conversando... Sei que você é uma pessoa razoável, né? Você é do diálogo e tal, mas tem coisas que não tem muito jeito, não. Ou é, ou é. E dentro do nosso debate, que a gente vinha conversando, bom debate, né? Claro. Uma boa conversa. Quer chegar a algum lugar. Quer chegar a um denominador que seja bom primeiro para a sociedade. Que é o patrão, né? A concessão, qualquer concessão, ela tem que ser boa primeiro para o usuário, que é a sociedade. Depois para o poder público, que abriu mão de fazer a gestão administrativa. Se livrou desse ônus. Em troca de receber uma concessão. Receber recursos, uma taxa. E depois para o empresário. Não pode ser o inverso. Então, o que a gente estava e vinha alegando, ele falou, não, mas a taxa de regularização, ela é legal. Eu falei, mas eu sei que é legal. Mas ela é moral? Eu não estou dizendo que ela é ilegal. Mas ela é moral? O problema é a maneira com que você está cobrando ela. Ela é uma sanção. Ela é uma sanção e outra, ela é uma receita complementar. Ela não está nem embutida dentro do contrato que você redistribui para a CPTRANS. O que é feito com esse dinheiro? Na verdade, esse recurso era para ser feito em investimentos através de propaganda ou qualquer coisa. Educação, nesse trânsito, sentido. alguma coisa assim? Qualquer política em que a empresa da concessionária deveria fazer. E aí fica um outro ponto que eu estava conversando isso com o procurador do município. Essa empresa ela é responsável pelo estacionamento rotativo. Ponto. Eu vou lá, você veio, pagou, usou, funcionou bem, você vai para casa, a empresa, os agentes vão para casa, amanhã é outro dia. Você não cumpriu, certo? Então eu te notifiquei. Então essa taxa de regularização, por que esse recurso fica com a empresa, Falcone? Era para ir direto para um fundo da CPTRANS.
A CPTrans tem um fundo. Então, mas essa taxa de regularização não tinha que ficar sobre a gestão da empresa. Ela tinha que ir para o fundo da CPTrans. Tem um fundo para educação no trânsito. Qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa. Com certeza tem. Porque a empresa paga 22, está pagando 22,5% sobre essa taxa, que é a concessão contratual conforme foi feito a edital de licitação. Mas por que a empresa recebe essa taxa de regularização? Porque se eu tive o estacionamento irregular, que é do município, e eu vou pagar uma taxa de regularização em cima do meu estacionamento irregular, esse recurso não tem que ir para a empresa, esse recurso tem que ir para o fundo da CPTrans. Ou que Entendeu o o que eu falei? município receba uma parte. Não, ele recebe o que está dentro do contrato, mas tinha que receber tudo. Não, mas no contrato não existe essa previsão dessa... Para isso, não. Então. Existe para o estacionamento rotativo, não para a taxa de regularização. Então, a gente já está levantando esse assunto, mas o que a gente quer é resolver a questão do bom usuário. E outra, é o bom senso. Eu não posso, não é justo, não é moral, por mais que seja legal, não é moral você pagar 2 horas de estacionamento, se exceder 30 minutos, voltar o seu veículo para efetuar o pagamento e o cidadão te cobrar 42. Isso não é justo, não é moral com o petropolitano e nem com o turista. E a quantidade de críticas que nós recebemos acerca desse assunto é muito grande. Isso precisa ser resolvido. Isso queima a imagem, né? Muito. Uma outra coisa que eu também queria saber sobre o estacionamento. Coloquei lá o meu carrinho lá, tá direitinho, eu sou chato, né? Não tem um arranhão, não tem nada. Botei lá. Quando eu chego lá, tem um para-choque amassado, uma lanterna traseira quebrada, alguém que não sabe estacionar tinha um engate, botou na tua placa, afundou aquilo ali, foi embora e ficou o dito pelo não dito. Eu tenho algum tipo de seguro, algum tipo de garantia? O certo seria, né? Esse é o certo. Estou pagando por aquele espaço ali? Se você conseguir comprovar que houve, na minha visão, né? Você como defesa do consumidor. Eu paguei um serviço, eu estou comprovando a você que eu consegui uma filmagem que meu carro estava inteiro e essa mesma filmagem mostrou que uma pessoa esbarrou no meu carro e quebrou a minha lanterna. Se você conseguir provar isso para a empresa, na minha visão, a empresa tem que ressarcir qualquer dano ao seu veículo. Se eu sair do meu carro, eu que sou muito chato, né? Pego o meu telefone celular, dou um jeito de botar ali a hora e tiro uma foto do meu carro com um fundo conhecido, para você saber exatamente a sua geolocalização ali. E vou embora. Isso, pode ser. Fazer isso. Aí quando eu volto, eu tenho esse problema, mas eu sou chato, eu tiro a foto. Será que tem alguma garantia? Tem que ter. Tem que ter, você está pagando. Acho que isso não só no estacionamento rotativo, como em qualquer estacionamento, né? Se você conseguir comprovar que houve um dano ao seu veículo, você está pagando pelo serviço. Estacionamento fechado, a gente sabe que existe. Agora, ali a céu aberto é uma curiosidade que eu sempre tive. Mas aí cabe ao usuário também comprovar que houve o dano, né? Você não pode também ficar no dito pelo meio de, não tinha arranhão e agora tem. A pessoa que mas prova que você... O ônus da prova. O ônus da prova é do acusador, né? Então ele vai ter que provar que houve. Eu acho que se provar que houve, sem sombra de dúvida nenhuma, a empresa é obrigada a fazer o ressarcimento. Buraqueira que tem na cidade aí. Eu tenho um carro que tem uma suspensão bacana, tudo direitinho, eu caio com uma roda de magnésio linda, polida, dentro de um buraco desse, me arrebenta a roda, estopora a minha suspensão. Tem alguma garantia também do município? Deveria ter. Se a CPTrans, conforme lei orgânica municipal, ela é responsável pelo transporte, trânsito e mobilidade urbana de Petrópolis, ela é responsável por qualquer acidente que ocorra com você, que não seja proveniente de culpa sua e seja responsável e tenha sido causado por responsabilidade de algum agente público, né? Por falta de uma prestação de serviço minimamente necessária. Exatamente, sem sombra de dúvida. Então são discussões como essas que a gente vem tendo acerca das questões das concessões. A gente está em cima de tentar resolver a questão da taxa de regularização, é importante. Águas do Imperador. Bom, Águas do Imperador, Falcone, é uma briga que eu tenho já há um bom tempo. A taxa de religação, você tem 2 taxas lá que a gente vem discutindo, a taxa de religação e a taxa de desligamento. Eu não vou nem entrar na questão do saneamento
de esgoto e nem da questão de distribuição de água. A taxa de religação ela tinha sido suspensa numa ação movida pelo Ministério Público, do qual a empresa do Grupo Águas do Brasil, que é a concessão, que é o sócio majoritário da Águas do Imperador, que possui a gestão de águas e de esgoto em diversos municípios no estado do Rio de Janeiro. Águas de Niterói. Águas de Niterói, entre outros. Eles conseguiram vencer na justiça a cobrança da taxa de religação. Mais uma vez, a gente sabe que a cobrança de taxa por não pagamento de um contrato, que é um contrato que você tem, né? A pessoa vai lá, que se fornece água e esgoto, fornece você serviço. paga. Igual operador de telefone, igual Casas Bahia, Ricardo Eletro. Você foi lá, comprou uma TV, não pagou o boleto no momento certo, você vai tomar uma multa. A taxa de religação é uma multa, né? Ele desligou o seu serviço de água e está religando. O primeiro ponto na nossa visão, o que é? É que a taxa de religação é uma dupla penalidade. Início de conversa. Porque a água é um bem da humanidade, é um bem comum. Na minha visão, o Estado é obrigado a te fornecer água. Mas a partir do momento que existiu uma concessão, a água não chega sozinha na casa da gente. Tudo bem. O cara está lá fazendo sem investimento. problema. Chegar na sua residência, ela é obrigada a te fornecer a água. Sim. Você está pagando por isso, não tem problema. Passa na porta, né? Teoricamente. Você atrasou o pagamento do seu boleto, do seu boleto mensal da Águas do Imperador. Ela corta a sua água. Ela já te puniu, Falcão. Quando ela corta a minha água, ela corta o esgoto também? Não é uma pergunta? Isso eu não é claro que eu acho que não. Eu acho difícil também. Acho que não. Não preciso... Mas eu quando pago a conta, eu não estou pagando água e esgoto? Está pagando água e esgoto. Água e esgoto, que é uma discussão que a gente está começando até agora. A taxa de esgoto que é cobrada em todos os municípios que você gera, a cobrança da Águas do Imperador. Nesse município, você faz o esgoto? Você faz a questão do captação, tratamento do esgoto? Faço. Prova. A empresa que tem que provar para você. Isso não tem nem dúvida. Isso é uma outra coisa que a gente está discutindo e defendendo também. A empresa é obrigada a provar para o usuário, para o consumidor, que ela está fazendo tratamento de esgoto na residência dele. Parece que a Águas do Imperador tem acho que 70% do esgoto tratado em Petrópolis. Não sei se esse é o número exato, mas Eu sei que Petrópolis é o segundo no estado do Rio de Janeiro, só perde para Niterói. Com relação à distribuição de água, nisso eles são até bons. A água chega em bastante, quase que no município todo. Mas o esgoto é um assunto que a gente vem discutindo e começamos a nos aprofundar agora lá no gabinete. Mas a gente quer resolver a taxa de religação primeiro. Por quê, Falcone? Uma coisa é a taxa ser legal, outra ela é ser imoral. Um cidadão teve a sua água cortada. Eu sou, por exemplo, tarifa básica, né? Tem um nome. Tarifa mínima. Tarifa mínima. Que hoje são R$66. Tá, como é que acontece? Não paguei. Ele foi lá e cortou sua água. Foi lá e cortou. Aí você foi e pagou esse seu boleto atrasado. Sim. A empresa foi lá e religou a sua água, ok? No boleto seguinte, vem uma taxa de tarifa de religação de R$214. Tá, 214 dividido por... 63 vezes. 3 vezes. Arredondando, 3 ponto alguma coisa. Arredondei para 3. Da ordem de grandeza. Isso. Eu estou te cobrando 3 vezes o valor que você paga de água para religar a sua água, mais a tarifa do mês seguinte, né? Então vem 214... vai vir 214 mais 66, que todo mês você paga 66. A partir do princípio que o usuário que está que o petropolitano que está nos ouvindo é um usuário que gasta a tarifa mínima de água. Então, ele foi cortado, você pagou os 66 que te cortou, no mês seguinte vem os 66 do mês seguinte e o 214 da tarifa. Então, o que a gente está alegando? Que é parecido com a questão da Sinalpark. Isso é uma sanção, é uma tarifa transformada em sanção de multa. Posso te pedir para a gente fazer o primeiro break Claro. agora, tomar uma aguinha? Vamos continuar com esse assunto, que ele é muito interessante e tenho certeza que muita gente está se instruindo através desse bate-bola da Claro. gente aqui. E esse é um assunto que mexe com a vida, como você falou, acho que 80% das pessoas está ligado na taxa mínima, não é isso? É por aí. 70%, 80%. Mais da metade dos usuários
petropolitanos pagam a tarifa mínima. Beleza, a gente vai para o intervalo rapidinho e voltamos com o nosso convidado de hoje, vereador Jamil Sabrá Neto. Voltamos em 1 minuto. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Inverno chegando e eu estou aqui com o melhor amigo das donas de casa. Os pisos laminados, vinílicos, carpetes, só aqui na Carlinhos Plásticos. E ainda tem mais, mão de obra própria. Persianas horizontais, verticais, motorizadas, só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Carlinhos Plásticos, há 54 anos, atendendo a cidade de Petrópolis. E as melhores condições de pagamento para você. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém, porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que tava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com o programa Abrindo o Jogo, o nosso entrevistado hoje é o vereador Jamil Sabrá Neto. Jamil, a gente estava falando de taxa de religação a Águas do Imperador. Isso. Não se trata de extinguir a taxa. Não. Eu acho que tem que pagar mesmo. Em nenhum momento. Só que talvez adequar isso, né? Ou quem tem taxa mínima, pagar uma taxa de religação menor, alguma coisa nesse sentido. O que a gente tem como proposta, né? Nós no primeiro semestre, aprovamos um projeto em que reduzia a taxa de religação de todos os usuários de Petrópolis para a tarifa mínima. Ou seja, você teve a sua água cortada, você pagou a conta, você vai pagar uma taxa de religação de R$ 66,00 e não de 214. Foi aprovada na Câmara, foi para o Poder Executivo, veio o veto, alguns vereadores mantiveram o veto, não conseguimos ter a lei sancionada. Apresentamos um outro projeto, que o que é? Baseado na lei estadual sancionada pelo ex-governador Dornelles, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Lá de Piraí. Isso. A taxa de religação não pode ser maior do que o valor que originou o corte. Ou seja... Isso é lei estadual. Existe uma lei estadual disso, sancionada. Eu não estou com o número da lei aqui na minha cabeça, mas é só colocar no Google que não tem... De dezembro de 2016, a sanção do ex-governador Francisco Dornelles. Não pode ser maior do que o valor que originou o corte. Então, vou dar um exemplo para o cidadão que está nos ouvindo. Se você teve a sua água cortada porque você não pagou uma conta de R$ 66,00, vai vir uma taxa de religação de R$ 66,00. Se você teve a sua água cortada porque você não pagou uma conta de R$ 100,00, vai vir uma taxa de religação de R$ 100,00. Se você tem uma conta cortada de valores maiores do que 214, que é hoje, de 214 ou mais, prevalece o atual contrato, que é 214. Então, a gente quer proteger o usuário que tem um consumo médio de água pequeno, que é você que paga a tarifa mínima, que é o usuário que onde dói mais no bolso. Porque R$ 66,00, Falcone, é quase 10% do salário mínimo. Né? Estou falando em 6, 7% do salário mínimo, para você pagar essa taxa de religação mais a conta de luz que vai vir junto.
Então, a gente estava conversando aqui no intervalo, quando você atrasa uma conta, vamos lá, das operadoras de telefonia, das principais operadoras, você atrasou, ela cortou o seu serviço, você foi lá e pagou, ela religou o seu serviço para você ligar, usar o WhatsApp, rede social. Você vai pagar uma taxa, uma multa de R$10, R$15, R$20. Você teve a sua luz cortada. A Enel vai lá e te cobra. A operadora, eu vejo, a gente talvez não possa utilizar muito esse exemplo, não, porque a operadora, quando ela religa via meio eletrônico, não tem uma mão de obra de deslocamento, como tem tanto a Enel como a Águas do Imperador. Sim. Você tem que ir lá, abrir lá desmontar a entrada do hidrômetro, tirar um lacre que tem lá, remontar e aí bota o lacre do lado de fora dizendo que foi refeito, né? Tem o deslocamento do carro, tem o profissional para fazer isso, tem o lacre para colocar, enfim, tem uma ação ali. A Enel também é a mesma coisa, né? Eu tenho dois tipos de corte de energia elétrica. Eu tenho o que eles chamam de massivo no poste, quando o cara descobriu a malandragem de jampear o medidor, né? Então os caras vão lá e cortam no poste. E tem o corte que é feito no medidor, que você abre lá, tira o lacre e desliga os fios no medidor. A maioria dos cidadãos não tem a expertise para ir lá e religar, né? Mas aí, para fazer essa ação, você tem o deslocamento do carro da Enel, funcionário da Enel, claro, e tal. Esses exemplos da Enel, eu acho que são precisos para essa argumentação. A questão da operadora, o valor é pró-usuário, mas é tudo feito eletronicamente. Mas eu falo no intuito da multa. Não, entendi. Porque a taxa de religação ela é uma multa. Entendi. Uma multa porque você não cumpriu o contrato, pelo não pagamento. Não pagamento. A Enel, a gente estava conversando aqui no intervalo, teve um caso de uma pessoa que chegou lá no gabinete que teve a sua luz cortada, na casa dela é monofásico, a Enel cobrou para ela uma taxa de religação de R$7. E é o mesmo sistema da Águas do Imperador. Ele foi lá no medidor de luz, fechou. Eu quis ser preciso, porque aí as comparações são precisas, claro, né? Vai alguém dizer, o cara não sabe o que ele está falando. Sei sim. Então, eu acho que é abusivo. Entendi. É a mesma coisa. E se eu não pagar a taxa de religação da Águas do Imperador? Eles vão cortar. Vão cortar sua água, você vai ficar sem água. É a história da taxa que é legal, a cobrança, mas eu transformei ela, foi uma sanção através de multa, que se você não pagar, você está penalizado. E da Sinal Parque é o contrário, né? Quer dizer, não é o contrário, é semelhante. Se você não pagar a taxa de regularização de R$42, vai vir uma de 200 do Detran. A taxa de religação da Águas do Imperador. Se você não pagar o 214, você vai ficar sem água. Então, o pessoal... Você é obrigado a pagar. Com a mão esquerda, ele te pune com, por exemplo, com um martelinho de borracha. E na direita tem escondido uma marreta. É isso aí, exato. Né? É isso aí. Exatamente o que você falou. Eu tenho um martelinho na minha mão e tenho um... Eu te dou uma porradinha e resolvo o problema. Se você não quiser levar porradinha, eu te dou uma marretada que vai te arrebentar. Não pode. É isso. Não é, e a gente deixa isso claro o tempo inteiro. Não é acabar com o serviço das concessionárias, não é dizer que o serviço é ruim, é melhorar o que está funcionando. Não, além do mais, também o governo municipal, não sei se você lembra da época da CAEMP, eles faziam algumas coisas, mas nunca teriam recurso para crescer essa rede do jeito que a cidade está crescendo aí. O investimento é violento. Agora, essas particularidades, eu acho que elas merecem ser conversadas, né? Tem que chegar a um denominador comum. A qualidade da água te atende? É boa a qualidade? Muito boa. A água de Petrópolis é boa, né? Ela é bem tratada. Tanto é boa que as cervejarias estão instaladas aqui. As grandes cervejarias fazem uso da água, né? Podiam dar uma conversadinha nesse negócio da taxa, né? Eu acho que o caminho é esse. O caminho é esse. Outra, e o usuário que está no cadastro único, que está lá no Bolsa Família recebendo recurso, o cidadão não tem nada. O cidadão depende de um recurso que vem do governo federal, porque o cidadão não tem trabalho, tem 3 filhos. Aí o cara não conseguiu pagar. Como é que você cobra uma taxa de religação desse cidadão? São essas... Como é que você mantém uma família nesse estilo sem água? Exatamente. Uma taxa de religação para uma família que recebe um salário mínimo de R$900, uma taxa de 214 é quase um quarto do salário, Falcone. É quase 25%. Pelo amor de Deus. O cara
corre para pagar um gás de R$50. Imagina ele pagar 214 e ainda ter que pagar mais a conta de água do mês. São esses pontos que a gente vem tentando mexer, vem tentando contornar, nesses casos que são 2 concessões de atribuição municipal, né? E que está sobre a sua caneta, né? Você pode nós, como agentes fiscalizadores, organizar, arguir. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Diferente de uma outra concessão que a gente também discute muito, que é a questão da Concer, da rodovia da BR-040, acho que vai, né? mas que é uma atribuição federal. Acho que vai embora, né? O contrato da Concer, que foi assinado na década de 90, finaliza em fevereiro de 2021. Nós encerramos a nossa comissão esse mês. Não é mais o Pedro Johnson há um tempo já, bastante tempo já, bastante tempo. E a gente vem já discutindo em Brasília com a empresa de licitações, a EPL, tive com o diretor-presidente Arthur Lima, em audiência pública federal, a convite do deputado federal Hugo Leal. Nós foi fomos bem participar, atendido? foi super bem recebido. Participou a Procuradoria da República, a NTT foi, a própria Concer foi, alguns deputados federais. E foram levados esses fatos todos? O Poder Executivo esteve presente, representando o prefeito Bernardo Rossi, o secretário municipal Marcelo Fiorini. E a gente discutiu esse assunto e a gente vem, através de todas as informações que nós levantamos, porque aí a atribuição não é do município. Sim. A gente fez um estudo pensando em Petrópolis Rodovia Federal. E encaminhamos a Brasília para que dentro do novo edital de licitação possa ser contemplado alguma das nossas sugestões. E quais sugestões que nós chegamos com relação à questão da Concer, Falcone? A primeira é que Petrópolis é a única cidade sitiada por pedágio do Brasil. Você paga para entrar e para sair nos 2 sentidos. Barra Mansa, indo para Juiz de Fora. Exato, que é em Pedro Rio. O pedágio aqui, depois da entrada para a posse, ele é em Pedro Rio. Tanto é que quando você passa o pedágio, 150 metros depois que você vê a placa de área limítrofe. Você saiu de Petrópolis e entrou em Areal. Barra Mansa Pedro Rio. Pedro Rio. E você tem um outro pedágio no pé da serra, que é no município de Caxias, mas que você não tem nenhuma válvula de escape. Você é obrigado. Não tem caminho alternativo. Não tem caminho alternativo. Então, Petrópolis, dos 5.500 municípios do Brasil, você é o único que paga para entrar e para sair nos 2 sentidos. Você tem a obra da Serra Paralisada, que eu não vou nem entrar nesse mérito. Quem desce e sobe a serra sabe a dificuldade que é. Mas o que a gente vem discutindo? E para subir e descer de moto? Já viu o inferno que está? Se você não é esperto, você fica. É muito ruim, é muito assim, a Concer foi um dano muito grande para Petrópolis. E a gente pediu lá 2 pontos, Falcone. O primeiro é que a NTT, que é a agência reguladora, puna o consórcio Concer através de todas as suas empresas, para que elas não possam nunca mais assumir nenhuma PPP no Brasil de qualquer atribuição de qualquer esfera, seja ela municipal, estadual ou federal. A empresa do Grupo Triunfo, por exemplo, tinha que ser. E aí só quem pode puni-los é a NTT. Que é o órgão regulador. Fazer a norma, um decreto e informar. Vocês estão suspensos de qualquer licitação de rodovia no Brasil por 30 anos. E aí não é a Concer, é as empresas. Nunca mais vocês participam de nada. Esse é o primeiro ponto. Porque aí você tira esse consórcio da discussão e do debate do novo edital de licitação. E o segundo, Falcone, aí é com relação à localização das praças de pedágio. Como eu disse, a nossa cidade é sitiada. E aí a gente está levando em consideração o direcionamento. Para onde o petropolitano vai mais? É para a capital, né? Todas as capitais são os grandes centros econômicos e industriais de todos os entes da federação. E empregadores, né? Empregadores, né? No Rio, é a cidade do Rio. Em São Paulo, é São Paulo. Em Minas, é Belo Horizonte. Não tem jeito. No Rio Grande do Sul, é Porto Alegre. Na Bahia, é Salvador. E por aí vai. Então, a tendência é que toda a região metropolitana dos estados migrem para a capital. Eu fui um caso desses. Sou um petropolitano que fui morar no Rio de Janeiro a trabalho. Meus 6 filhos. Fui estudar e trabalhar lá, fiz isso durante 11 anos, depois voltei. Fora.
Isso aí. E diversos amigos meus foram e não voltaram. E foram seguir a sua vida, sua carreira profissional. Então, o que a gente vem alegando? Do trecho das Nações, que é a divisa entre o início da Avenida Brasil Eu sei onde você está falando. e a entrada da Washington Luiz. Tem um shopping grandão ali. Trevo das Nações. Trevo das Nações. Sim. Onde tem o quilômetro, ali é o zero. Ali que inicia a gestão, a questão da BR-040, que vai do Rio de Janeiro... A Nova Dutra para lá. Vai até Brasília, né? Pra lá, Vai até Brasília, mas o trecho de gestão da Concer, 180 quilômetros, Rio Juiz de Fora. Termina depois da fábrica da Mercedes, se eu não me engano, ali. Isso. Você segue um pouquinho, tem lá um pórtico avisando que a partir dali... A gestão não é mais da Concer. Deles. Então, a Washington Luiz possui 25 quilômetros em toda a sua extensão. Ali foram feitas diversas obras de intervenção que quintuplicaram Washington Luiz. Até funciona bem. Mas isso foi na gestão deles? Na gestão deles. Uhum. Só que o que acontece, O viaduto do Globo também foi na gestão deles? Também. Todo mundo, toda a região metropolitana e os municípios limítrofes a nós, usa Washington Luiz para ir. Elemento de ligação. Só que ninguém paga pedágio. Você quer dizer, então, que o grosso do movimento não é tarifado? Não é tarifado. Então, qual que é a nossa proposta? Da Comissão Especial da Câmara de Vereadores, que já foi entregue, a gente está desenvolvendo um relatório junto com o Marcelo Fiorini e o prefeito Bernardo Rossi, para uma ida a Brasília. É o deslocamento da praça de pedágio, do pé da serra, para depois da Reduc. Por quê, Jamil? Porque lá o fluxo é 6 vezes maior do que quem chega no pé da serra. Então, se o fluxo lá é 6 vezes maior, eu consigo reduzir o valor dessa praça de pedágio em 6 vezes, sem mexer na proporcionalidade da arrecadação. Entendi. Não comprometendo o arrecadação, o equilíbrio econômico do contrato. Essa que é a nossa proposta. E outra, a gente bate muito nessa tecla, Falcone. Todo mundo usa, todo mundo paga. Mas não existe nenhuma maneira de alguém dizer para você que você está legislando em causa dos petropolitanos, não? Não, porque todo mundo é usuário do trecho. Vai dividir de forma equânime? Não, todo mundo que passar ali paga. O que não pode é todo mundo usar o Washington Luiz, o petropolitano e o turista pagar o pedágio, subir uma serra que não tem obra e chegar no final de Petrópolis e pagar outro pedágio. Diminui a capacidade, inclusive, da concessionária de fazer obra. Não, na verdade... Desse jeito que está aí, a arrecadação sendo menor, é menos dinheiro para a obra. Também, não é? Também. E se você consegue deslocar a praça para lá, você vai conseguir reduzir a tarifa para R$3, R$4 sem mexer na arrecadação. É o que a gente está defendendo. E aí não é uma questão de talvez só de até aumentando a arrecadação. Às vezes aumenta. É bom senso. Não pode todo mundo usar 25 km de um trecho e ninguém pagar. Não, só os que sobem pagam. Eu sempre dou como exemplo o seguinte, você pega o arco metropolitano ali sentido Magé, né? Você pegou, sentido Teresópolis. Eu sei, indo para Guapimirim. Cara, você entrou na via, dá 2 km, você tem um pedágio. Já o arco metropolitano... Quando você vai para a região dos lagos, é a mesma coisa. Já o arco metropolitano em direção ao viaduto Viúva Graça e a entrada ali para a escola... Meu Deus, você sobe a Viúva Graça, tem o primeiro pedágio ali, e como você vai para a Universidade Rural, ali tem um pedágio. Seropédica. Né? Seropédica. São 50 quilômetros, mais ou menos, da Rio Petrópolis até lá. Não tem um pedágio, não tem um posto de gasolina, não tem nada. Quer dizer, o pessoal está passando ali também, estão destruindo as iluminações, não tem manutenção, não tem nada. Mete um pedágio ali, privatiza aquilo, gera mais um dinheiro também, porque podia ser feita uma caixa de compensação para ajudar a fazer manutenção naquilo tudo, já que são usuários que vão gerar dinheiro para novas concessionárias. Então, eu acho que tem muita coisa para fazer ali. Aquilo está abandonado. Essa aqui é a nossa briga. A gente finalizamos esse trabalho, o que a gente está pedindo é que seja deslocada a praça de pedágio, reduzindo o valor da tarifa. Reduzindo. Entendi. O petropolitano não pode ter só o ônus, Falcone. A gente tem o ônus do único trecho da rodovia sem obra, nós temos o ônus da depreciação da via, e nós temos o ônus de sermos o principal pagador e financiador dessa concessão. E baseado nisso tudo, diminuir os atrativos de transporte para trazer turistas para Petrópolis. Turístico, empresarial.
industrial. Você acha que a gente não está sofrendo? Porque muitas pessoas, não só para vir em Petrópolis, mas principalmente as instalações das indústrias, quererem vir para a nossa cidade, elas não desistem por causa do estado da serra? Como é que uma empresa de logística que produz, vamos supor, qualquer matéria-prima ou qualquer insumo que tenha que fazer uso do Porto do Rio? Qual que é o interesse dessa indústria se instalar em Petrópolis e ter que descer a serra e subir todo dia? Diversas carretas. Nenhum, Falcone. Primeiro que a estrada nem comporta direito isso, né? Exatamente. Dependendo do tamanho da obra a ser vendida, tem que ter escolta, polícia rodoviária, fechar. O custo do pedágio, a Rua Tereza sofre. Está todo mundo sofrendo. A Rua Tereza tem um negócio interessante, né? Não tem muita coisa a ver com o que a gente está falando, mas tem muita gente da Rua Tereza que deu um tiro no pé, né? Eu soube que muita gente desceu para fazer novos empreendimentos no polo de moda, ali embaixo Caxias, ali em Caxias, Dutra. ali, então o pessoal não sobe mais. O pessoal acha que ali tem coisas que são do mesmo nível aqui que tem na Rua Tereza, na feirinha, e já compra ali, dá meia volta, vou ver, volta para o Rio. Quer dizer, o pessoal também, a ganância às vezes faz com que o cérebro não pense, né? E quando o cérebro não pensa, o corpo paga, né? E aí, mas a questão da serra prejudica, atrapalha a Rua Tereza, entendeu? Atrapalha muito, você tem que subir, pegar trânsito para chegar, trânsito dentro da cidade, R$25 de pedágio para subir, para descer, mais a gasolina de deslocamento, que aí o litro da gasolina também está muito caro. Tem uma série de fatores. E outra, é muito parecido, baseado também no que você falou, se você pode comprar o mesmo produto lá embaixo, você não tem atrativo. E eu moro naquela região, você não tem atrativo nenhum para subir. Aí não tem jeito. Mas a nossa briga com a Concer tá começando, só começando. A gente vai estar em Brasília agora, no início de setembro, junto à NTT e junto à EPL, para poder discutir não mais a Concer e não mais o contrato que está vigente agora. Faltam fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Faltam, Falcone, 18 meses para acabar o contrato da Concer. Vocês têm tido uma... Então, a gente está preocupado com o novo edital de licitação. Vocês têm tido comprometimento dos deputados que são de Petrópolis? Eles têm ajudado alguma coisa? Têm ido junto? Têm ombreado com vocês essas dificuldades com relação ao governo federal? Eles seriam os interlocutores óbvios, né? Claro. Bom, eu tive na audiência pública em Brasília, na Câmara Federal, uma audiência solicitada pelo deputado federal Hugo Leal. Ele vem numa briga com a Concer há algum tempo. Eu fui muito bem recebido lá em Brasília, fiz uso da palavra, pude levar todo o trabalho de explanação feito aqui pela Câmara de Vereadores. Mas aí não é só ele, mas podia haver, o que tinha que acontecer, Falcone, era uma união da bancada do Rio de Janeiro. Entendi. A bancada estadual junto com o governador entender a questão da subida da serra. Para negociar melhor. Preciso resolver a questão da subida da serra. Ou, na pior das hipóteses, o pedágio do pé da serra ser muito mais barato. E não pode ser o valor que está. 11,60? É isso que a gente está alegando. É isso. Só que ou faz isso para o novo edital de licitação e já muda dentro das maneiras e das normas de contratação da nova empresa que vai assumir essa concessão. Porque se a nova empresa assumir nos moldes que estão agora, aí para você reverter o contrato, está todo mundo... troca 6 por meia dúzia. Há quantos anos tentam reduzir o valor do pedágio da Concer e não conseguem, né? Você sabe disso? Há quantos anos entram com ação para caducidade do contrato e não conseguem? Há quantos anos o Ministério Público Federal manda suspender a Concer e não consegue? Por quê? Houve uma época em que o deputado Hugo Leal conseguiu mexer em alguma coisa nesse preço aí, se eu não me engano. Eu não me recordo agora. Eu tenho uma vaga lembrança disso. O que aconteceu foi o Ministério Público... Foi o Ministério Público Federal venceu uma ação quando eles paralisaram a obra da serra e 6 meses depois aumentaram o pedágio. Aí eles entraram com uma ação e derrubaram. Porque quando você faz o aumento da tarifa, você está alegando também os investimentos que você vai fazer. Está alegando desequilíbrio financeiro. Desequilíbrio financeiro por causa de obra. Se você não está fazendo obra, não tem desequilíbrio financeiro. E a gente está... A Concer faturou, Falcone, de 2012 a 2018. Informações que nós levantamos. 6 ou 7, não? 1 bilhão
e 820 milhões de reais. É algum dinheiro. É muito dinheiro. E desde junho de 2015, eles, com a paralisação da obra da Serra, eles não fazem mais nenhuma obra nos 180 quilômetros da gestão O que deles. eles alegaram? Da obra da Serra? É. Eles alegaram que faltou um aporte de 100 milhões de reais do governo federal para a continuidade do PER 5, se eu não me engano, que era a última etapa uma das últimas etapas da obra da nova subida da Serra. Como não houve esse pagamento, eles estavam alegando desequilíbrio econômico, não teriam condições de fazer a obra da Serra. O problema é que a Conser fatura por ano 280 milhões de reais, sem obra, sem nada, só botando dinheiro no bolso e pagando os funcionários que estão em atividade nessa empresa. É muito dinheiro. É muito dinheiro para quem não faz nada. E é um descaso muito grande. O Petropolitano sofre demais com essa concessão. Fica à mercê disso. Fica à mercê disso e a gente tem que tentar resolver. Agora, o vereador não tem atribuição direta, mas agora o relatório que a gente fez está indo a Brasília. Inferno ele pode fazer, Nós estamos indo brigar. Igual Caxias brigou. Não deslocaram a praça de pedágio 2 quilômetros para cá? Verdade. Quando você desce a serra não tem um esqueleto lá? Verdade. A gente não viu um vídeo com o prefeito Washington Reis comemorando, 3 anos atrás desloquei a praça de pedágio, fazendo com que o morador de Xerém não pagasse mais a tarifa. Tudo bem, nós petropolitanos vamos fazer o contrário, vamos jogar a praça de pedágio lá para o outro lado, lá para perto do Globo, onde estão montando o cemitério, que aí todo mundo paga. Só que a gente vai pagar também. A gente não se incomoda em pagar, não. A gente vai pagar. O justo. Agora, vai pagar todo mundo. Vai pagar o morador de Caxias, o morador de Magé, o usuário do arco metropolitano. Pô, isso é um lobby violento, hein? Já pensou? Esse pessoal vai Quem fazer pode uma deslocar a pressão, praça de pedágio de um lugar para o outro, pode deslocar para outro lugar também, Falcone. Mas aí vai depender da competência dos nossos dirigentes. Exatamente. Dos nossos E aí que tem que representantes. entrar os deputados federais de Petrópolis, as pessoas que têm bom senso da região, a prefeitura, a pressão em cima das empresas para que isso seja feito. Isso a gente vai fazer, com certeza. A gente tem um estudo econômico que dá uma noção do impacto econômico que o pedágio tem para o morador de Petrópolis? Alguém já fez alguma coisa parecida? Então, o que a gente tem é o seguinte... Estimar quem usa, botar o preço do pedágio para aparecer um número. Não, a informação que a nossa comissão tem não é o impacto... Se o custo do pedágio gera algum impacto na economia de Petrópolis, isso não dá para saber. Mas o que a gente sabe é o seguinte, é o quanto que a praça de pedágio do Pé da Serra arrecada e o quanto que a praça de Barra Mansa fatura. Entendi o que você quer dizer. Essa praça aqui arrecada 70% a mais que essa. E a praça de Barra Mansa arrecada a mesma coisa que a praça de Matias Barbosa. Sim, que é já Ou seja, eu tenho uma praça do Pé da Serra que arrecada, em média, 50 milhões por ano a mais que a P2 e a mais que a P3. Isso corrobora o quê? Que existe um usuário que ele sobe a serra, mas que ele não segue a estrada dele. Que é a diferença entre o que você arrecada nessa do que você arrecada nessa. Esses 50 milhões de reais... Especificamente esses 50 milhões de reais, essa diferença, você pode concluir e afirmar categoricamente que somos nós petropolitanos, ou o nosso turista. E você pode afirmar também que todo mundo que entrou na praça de pedágio de Barra Mansa certamente está se deslocando em relação a Juiz de Fora, Sim. porque os números são parecidos. São parecidos, A margem de erro é muito pequena. Óbvio que você pode entrar no município e sair alguém. Claro. Mas o certo seria o quê? Que Simão Pereira, Paraibuna, Três Rios. A arrecadação das 3 praças deveria ser idêntica. Como você tem que a Praça do Pé da Serra arrecada 70% a mais que a Praça de Pé do Rio, essa diferença, esse gap, somos nós, cara. Não tem outra explicação. Somos nós e os nossos turistas. Sentido contrário, turista de Itaipava, o turista de Secretário, o turista do Brejal, o turista do Centro Histórico. Somos nós. Essa quantia somos nós que financiamos. Isso que a gente tem que acabar. E baseado nisso, né, eu acho que a luta continua, né? Não, está começando, né? O importante é que dentro do edital de licitação a gente consiga contemplar e reduzir o custo do petropolitano de acesso ao Rio de Janeiro.
Essa é a nossa principal briga. E, evidentemente, ter a obra da nova subida da Serra como a obra prioritária da nova concessão que vai iniciar em 2021. Porque é uma questão de sobrevivência para Petrópolis. Sem né? dúvida. Sem a menor dúvida. Bacana. Amigo Jamil, o nosso horário já se esvaiu aí, rapaz. A gente falou tanta coisa aqui que não deu nem para perceber, foi muito rápido. De agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo muitas ideias boas, esclarecimentos, ajudando a gente a compreender por que as coisas estão do jeito que estão. É trabalhar, Falcone. É o que a gente... foi a missão que o nosso eleitor nos deu, é o que nos cobram na rua. Então, eu como vereador, não vou medir esforços. Eu, como petropolitano, vou brigar pela nossa cidade. E eu, como cidadão, acho que é um dever nós estarmos, independente da posição que a gente ocupe, batalhando por uma cidade melhor, por um país melhor, sempre tendo o bom senso, a ética como valores inegociáveis dentro da nossa atuação. Eu fiquei preocupado também porque o telespectador poderia estar pensando que a gente iria falar de outras coisas que estão acontecendo dentro da Câmara. Mas eu não fiquei preocupado com isso, não. Fiquei preocupado em trazer, como se chamava em português antigo, alvíceras, boas novas, para que as pessoas fiquem um pouquinho mais animadas, para que haja assim uma esperança, que é o forte do brasileiro, né? Claro. Contando com valores jovens como você e trabalhando para valer aí, para ajudar a nossa cidade. Eu queria te agradecer. Pô, Falcone, tá bom? É um prazer retornar ao seu programa mais uma vez. E eventualmente eu vou te chamar de novo aqui para a gente discutir coisas de relevância na hora que elas acontecerem. Na hora tá que bom? você quiser, é um prazer estar aqui. Agradeço muito. Sempre avisando e falando com os nossos telespectadores. Precisar entrar em contato conosco, eu utilizo muito as redes sociais, nosso Facebook, nosso WhatsApp, Instagram. Você podia falar. Manda uma mensagem, manda um direct, tá lá, Jamil Sabrá, não tem, só mandar uma mensagem pra gente, a gente manda eu mando o meu contato pessoal do WhatsApp, eu respondo todas as minhas mensagens e a gente está sempre à disposição, ou, evidentemente, passar lá no Palácio Amarelo, na Praça da Águia, e nos procurar no nosso gabinete no 3º andar. Falcone, mais uma vez, é um prazer estar no seu programa. Eu que agradeço e falar com os nossos telespectadores que assistam as reprises, vejam, prestem atenção, tentem entender. A gente faz aqui o nosso programa com uma linguagem muito simples, para não ter juridiquês, para não ter politiquês, para a gente não ficar iludindo o pessoal, jogando areia no olho do telespectador. O pessoal tem que olhar, gostar e multiplicar as nossas visualizações aí, tanto no Facebook como nos nossos programas e nas reprises, tá bom? Obrigado a vocês, a gente se encontra nas reprises por aí. Obrigado, tchau, tchau. TVC 16. Aqui você se vê.